No ar, programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é a pastora Mônica de Almeida. A pastora Mônica é fundadora da Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória. Ela fundou essa igreja ao lado do pastor Felipe Savoia em 2015. A pastora tem origem, a sua família, toda a família evangélica. Ela foi criada numa família evangélica e continuou a obra dos seus familiares. Mas, em 2015, ela sentiu a necessidade de fundar sua própria igreja. Fundar sua própria igreja numa comunidade carente, uma comunidade na zona leste de São Paulo, que é na região do Iguatemi. A região do Iguatemi fica ali próximo da cidade de Tiradentes. Muitos falam até que Iguatemi pertence à cidade de Tiradentes. Uma região carente, uma região onde tem dificuldades em todos os sentidos, dificuldade de moradia, dificuldade de transporte, dificuldade de saúde, e ela levou essa igreja para lá, mas com um foco diferenciado. A Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória passou a dar uma assistência aos refugiados que ultimamente têm chegado ao Brasil em grandes números, né? A gente tem lido e tem assistido na televisão o drama dos refugiados no mundo, né? O refugiado é aquele que abre mão da sua pátria, abre mão do país onde nasceu, muitas vezes por questões políticas, por guerra civil no seu país e muitas vezes até por necessidade de sobrevivência alimentar, né? A gente sabe, por exemplo, hoje, que na Venezuela, mesmo se denominando, né, um país de governo democrático, os problemas lá são imensos, né? E que está levando a população a quase que uma guerra civil. Nós temos registrado aí 80, 70 mortos, né, em protestos contra o governo, e tem muitas, mas muita gente, muitas famílias sem emprego, sem perspectiva e sem até alimentação do dia seguinte. Essas famílias têm migrado para o Brasil em números muito grandes, né? Nem todos são assistidos pelo governo, nem todos recebem apoio, né, que deveriam receber do governo, e se não fossem essas entidades, como a da pastora Mônica, eles estariam aí, você entendeu, seriam mais um contingente que ia viver nas ruas das grandes cidades. Pastora Mônica, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. E eu quero fazer a primeira pergunta para a senhora o que levou a senhora, que já era de uma família evangélica, à iniciativa de fundar uma igreja que um dos objetivos é atender os refugiados? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, né, para a gente estar falando sobre esse assunto. Assim, eu acho que o que me levou a fazer tudo isso foi a minha própria família mesmo. Os meus pais, eles são nordestinos e eles vieram para São Paulo, né, quando eu tinha mais ou menos a idade de 5 a 6 anos. E eu acompanhei também a dificuldade dos meus pais, sendo nordestinos, vindo do Nordeste, deixando as raízes deles de agricultores para tentar uma vida em São Paulo. Então isso já foi a minha essência. Então eu cresci na família não só pelo lado religioso, mas vendo meu pai, a minha mãe lutando, trabalhando em São Paulo para dar uma expectativa de vida melhor para mim e para os meus irmãos. Então isso já estava dentro de mim. E aí veio o fato da religião, da gente estar numa igreja, e da igreja também você ter os valores cristãos, que são os valores da palavra de Deus, que uma das leis de Deus é ajudar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, sempre eu tive isso dentro de mim. Quando eu casei, né, assim, que eu amadureci, eu passei por um tempo muito difícil da minha vida. Eu e meu esposo no ano de 2009, quando teve aquela crise
geral no Brasil, no mundo, né? Aquela crise mundial. Meu esposo trabalhava muitos anos numa empresa, saiu dessa empresa, ficou sem trabalho e a gente pagava um aluguel muito alto e acabamos indo morar numa favela, numa comunidade que hoje tem que falar comunidade, mas a palavra certa é favela mesmo. E dentro dessa comunidade, os 4, 5 anos que nós ficamos nessa comunidade, os meus filhos tiveram que ficar num abrigo da prefeitura, porque nós pegamos enchente nessa favela, nessa comunidade. Então ali eu comecei a desenvolver um trabalho religioso, porque não tinha nenhum órgão público que ia nessa comunidade, não tinha igreja dentro dessa comunidade, uma comunidade baseadamente em mais de 1.600 famílias, e não estava esquecida à margem da sociedade. Hoje não tem mais, porque nós saímos de lá. Mas ela ficou 18 anos na Avenida do Estado, na Presidente Wilson, ali entre o rio Tamanduateí. Inclusive as enchentes vinham porque o rio, num tempo de chuva, o rio transbordava e a gente estava na margem do rio, então acabava pegando as enchentes. Então, ali dentro daquela comunidade, com 1 ano que eu estava lá, eu comecei a sentir o desejo de começar a desenvolver um trabalho espiritual, fazer uma igreja lá dentro. Porque a igreja, a igreja é para isso, é para fazer juntar as pessoas, não para espalhar. Então a gente começamos ali, eu e meu esposo e alguns outros irmãos dentro daquela favela, fazer um trabalho lá dentro, com a igreja. Então a gente atendia as pessoas que estavam dentro da favela junto com a igreja. Então o meu lado social começou ali. E os meus filhos também, porque ficavam no abrigo da prefeitura durante a semana e vinham no final de semana para casa ficar com a gente. Então, quando eu saí da favela, fiquei mais ou menos uns 5 anos, até que a CDHU foi lá e a gente teve uma carta de crédito. Eu fui morar num prédio, num apartamento, e os meus filhos saíram do abrigo. Quando eu fui para o apartamento, eu sentia que estava faltando alguma coisa em mim. Eu me sentia deslocada, como se o que eu estava vivendo não era a minha realidade que eu tinha dentro da favela. Então foi ali onde nasceu o sentimento no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ajudar pessoas como eu já tinha todo esse trabalho com a minha família dentro da favela. Até que eu conheci um pastor amigo, que ele também era imigrante, tinha chegado no Brasil, tinha pouco tempo, e era meu vizinho e precisava da minha ajuda. E a minha família, nós começamos a ajudar ele. E dali foi 1, foi 2, foi 3. Eu não tinha intenção e nem tinha visão de ter uma igreja. No momento a gente começou a trabalhar somente fazendo a parte social, de pouco a pouco. Só que começamos em 2010, 2015 veio a igreja. Então, quando a gente começou aos poucos. Mas a demanda foi ficando muito grande, entendeu? Cada domingo chegava a 5, como o Felipe falou. Um amigo trazendo um outro amigo. Então, aquele acolhimento espiritual da palavra de Deus, das orações, não falando de uma religião, mas falando de Deus, da palavra, né, do carinho, a gente recebendo. Aquilo ali foi formando um núcleo, foi formando a igreja. Quando eu me dei por si, eu e a minha família, porque toda a minha família, os meus filhos trabalham com a igreja, o meu esposo trabalha na igreja. Quando a gente deu por si, a igreja já estava formada. E eu fico assim feliz e até mesmo emocionada, porque por eu não falar o idioma deles, né? Não falar o idioma, não ter a mesma cultura, mas você vê que o amor, a presença de Deus, quando você abre o seu coração para atender o próximo, para ajudar o próximo, todo mundo acaba falando uma mesma linguagem, acaba todo mundo falando a mesma forma. Foi uma coincidência a igreja passar a atender refugiados ou vocês buscaram esse tipo de atendimento? Não foi uma coincidência. Como eu falei, eu comecei com um refugiado e através dele acabou vindo os outros. Então, assim, não foi uma coisa... a gente planejou e focar nos refugiados. Não, foi acontecendo naturalmente, porque a demanda está sendo muito grande. Porque o que acontece hoje? A mídia, ela foca nos imigrantes da guerra, que estão saindo dos seus países fugindo da guerra.
mas o Brasil todos os dias está recebendo imigrantes, está recebendo refugiados. É que eles mostram só a parte da Síria, né, a parte da Europa, mas eles não mostram o Brasil. E cada dia mais, se você for no Glicério, você vê o estado que estão os imigrantes no Glicério, porque só tem um trabalho social que faz, que é a igreja. E o Caritas. Tem um Caritas também aqui no centro de São Paulo, que dá esse atendimento para os refugiados. Então a demanda está ficando muito grande, entende? Então a igreja veio para isso, para suprir o lado espiritual e para suprir também o lado social. Durante algum tempo, né, por exemplo, ali na região, né, da Guiana, mais no norte do Brasil, chegavam 3, 4 mil refugiados por dia, né? Quer dizer, são pessoas que vinham de países ali próximos, né? Da Venezuela, do Haiti, da Bolívia, né? Eles chegavam ali, na verdade, muitos deles também não saindo dos seus países de origem motivados pelas guerras, mas motivado mesmo pela necessidade social, né? De sobrevivência. De sobrevivência, né? Quer dizer, abandonando o seu país por necessidade de sobrevivência. Porque a situação de miséria está tão grande que eles veem o Brasil como um escape. E verdadeiramente nós temos um país abençoado, independente do que está acontecendo hoje, da nossa política, não vem ao caso, mas o nosso país é um país muito abençoado. Nós temos uma terra muito boa, o que se planta dá. Nós temos a temperatura, temos o clima. Então o país é um país abençoado. Então essas pessoas, elas vêm ao Brasil com essa visão, que é um país abençoado. Você pergunta para qualquer irmão da igreja, qualquer refugiado deles, vocês querem ir embora do Brasil? Não, eles amam o Brasil, eles gostam de estar aqui. Mas hoje o brasileiro acha que o Brasil está passando por muita dificuldade. Na verdade, nós temos hoje, né, números oficiais, 14 milhões de desempregados, né, pastora? E também a gente imagina que esses refugiados que vêm em busca de emprego, vêm em busca de uma melhora social, eles também enfrentam dificuldades, né? Sim, muitas. Que aí chegam aqui, que eles vêm com essa visão, mas quando chega aqui se depara que a realidade é outra, entende? Isso é o grande problema, que aí acabam ficando desmotivados, muitos não têm passagem para voltar de volta para sua casa, e é onde a igreja trabalha, ajudando psicologicamente, né? Porque tem um lado psicológico, tudo isso. Pastora, eu vou lhe fazer uma pergunta, né, que a gente tem lido, tem acompanhado, você falou, a realidade é outra. Eu acho que a realidade é outra, né, para o refugiado, para o imigrante, e ele é muito mais árdida, né, para a mulher refugiada, né? A gente tem visto aí que por falta de emprego, por falta de oportunidade, muitas mulheres refugiadas acabam se prostituindo. Outras acabam sendo cooptadas, né, pelo tráfico internacional e acabam sendo usadas como a expressão, né, popular, mula para transportar droga do Brasil para fora do Brasil, até mesmo de fora do Brasil para o Brasil. Eu queria que a senhora desse a sua opinião a esse respeito, mas eu vou fazer um rápido intervalo. Quero que a senhora me fale sobre essa questão das mulheres, da dificuldade das mulheres refugiadas no Brasil. Ok. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é a pastora Mônica de Almeida. A pastora Mônica de Almeida, ao lado do pastor Felipe Savoia, são fundadores da Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória. É uma igreja que está instalada no bairro de Iguatemi, ali na zona leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, uma região
de grandes dificuldades, onde a população enfrenta grandes dificuldades, né? Dificuldade por falta de estrutura pública, como hospitais, creches, escola, e vai por aí. E lá também, né, é uma região que tem muitos imigrantes. Imigrantes que vieram para o Brasil como refugiados de países, né, em alguns países que abandonaram os países por causa de guerra civil, outros porque a questão social é muito difícil, eles vêm para o Brasil em busca de novas oportunidades. Mas a pergunta que eu fiz à pastora aqui é uma coisa corrente, né, que a gente percebe, que hoje as autoridades brasileiras já percebem. As mulheres imigrantes enfrentam muito mais dificuldade do que o homem, já na condição de mulher de imigrantes, e por falta de oportunidade, algumas acabam se prostituindo, outras são cooptadas pelo tráfico internacional de drogas e acaba virando mula, né, transportando droga do Brasil para o exterior ou droga do exterior para o Brasil. Infelizmente, graças à eficiência, né, muitos casos da Polícia Federal no Brasil, elas acabam presas, né, e acabam sendo condenadas, acabam vivendo aí nas prisões, e é uma dificuldade muito grande. Pastora, como é a situação das mulheres, não quero especificamente desse caso, mas a situação das mulheres imigrantes refugiadas no Brasil, pastora? Como você falou, a dificuldade para as mulheres é maior do que para os homens, porque ela fica mais vulnerável. No caso, na igreja, a gente tem mulheres que saíram da prisão. Então, a gente faz esse apoio para elas, porque muitas delas saem e elas não querem voltar. Porque dentro da prisão, por a diversidade de problemas que aconteceu com elas, saem arrependidas e não querem mais voltar a praticar o que tinham praticado. Então, elas veem na igreja um lugar de apoio para elas recomeçar. E a situação é essa mesmo, 90% dessas mulheres, para não voltar para a prostituição, porque quando saem, elas não têm, o recurso que elas têm é esse, ou elas vão voltarem a ser, como dito popular, mulas novamente para o tráfico, ou elas vão serem prostitutas, ou porque não tem esse apoio também governamental, saem da prisão e são mais uma na sociedade. Quer dizer, muitas acabam indo para a prostituição por necessidade de sobrevivência. Por necessidade de sobrevivência, não por opção, mas por necessidade de sobrevivência. Porque saem, não tem nenhum apoio, não tem uma casa para recebê-las. Então, o que elas acabam? Encontrando na prostituição um dinheiro até para a própria comida do outro dia ou para conseguir pagar um aluguel ou uma estadia. Agora, pastora, muitas dessas mulheres, né, são mulheres que deixaram nos seus países filhos, famílias, né, que tinham outra estrutura de vida, e ao vir para o Brasil, a expectativa delas é encontrar o que a senhora acabou de falar, um país abençoado, um país forte, um país onde lhe recebesse como cidadão. O governo brasileiro não tem esse foco de que tem que receber o refugiado como cidadão? Então, hoje a gente já se vê falar, porque nem se ouvia falar, em criar um órgão público para atender esses refugiados. Porque não tem expectativa nenhuma. Mas a gente ouve de longe, mas na íntegra mesmo não tem nada. Receber refugiado é uma opção do país ou isso é uma opção do país porque existem acordos internacionais voltados para que o país também receba refugiados? Eu acho que é por acordos internacionais. Então, os acordos internacionais, por exemplo, assim, o Brasil, graças a um acordo internacional firmado, vai ter que receber um determinado número de refugiados, independente do país, seria isso? Sim, seria isso. Mas eles não dão, ao receber esses refugiados, o país não dá apoio? Não tem apoio nenhum. Não tem apoio. Inclusive, um dos irmãos que estão aqui conosco,
Quando ele chegou no aeroporto de Guarulhos, a mala dele foi extraviada, com todas as roupas dele, tudo que ele tinha. Ele não tinha um lugar para procurar, para conseguir um apoio, para pelo menos encontrar uma outra roupa, pelo menos ter uma roupa, sem falar um idioma. Então, o único lugar que ele consegue, através de um amigo que tenta buscá-lo, levar na igreja, e na igreja a gente juntar a comunidade e ver o que pode fazer por esse irmão. Se ele não tivesse a igreja, um exemplo, se a igreja Fogo, Poder e Glória não existisse, não tivesse nada, ele ficaria a Deus dará lá nesse aeroporto, sem mala, sem roupa, sem nada. Além desse trabalho social que a igreja faz, porque muitos, mas muito, mesmo um número expressivo, né, de refugiados, eles chegam aqui também sem documentos, né, pastor? Eles não têm documentos, ou os documentos que eles trazem é uma coisa muito simples, ou um passaporte, ou um documento muito simples. A igreja também atua no sentido de providenciar documentação para legalizar a situação desses refugiados? Então, como eu te falei, a igreja ela foi aberta em 2015 para isso, porque a demanda começou a ficar muito grande. Hoje, nós tentamos, na medida do possível, porque eu não consigo colaboradores. Eu precisava de ajuda de um advogado que quisesse fazer uma parceria comigo para estar orientando eles, porque muitos deles são enganados por advogados que comem o pouco dinheiro que eles têm e não ajudam, prometendo que vai regularizar a situação deles e não faz nada. Então eles vêm para a igreja, muitos até já que foram enganados por esses advogados. Então a gente, de uma certa forma, eu tenho uma amiga parceira, mas para ela também é muita coisa poder estar orientando todos, mas de alguma forma a gente vai tentando orientar eles qual o primeiro passo. Outra coisa que está acontecendo, que é uma situação, não que eu vejo que seja grave, porque o governo não está vendo isso. A demanda de crianças dessa geração que a gente vai ter agora, de 10 anos agora para frente, essas crianças vão vir, todas elas, quase, eu vou dizer para você, uns 70%, elas vão vir misturadas, sabe? Vão vir de mães brasileiras e pai imigrantes e pais refugiados. Porque na igreja eu tenho os irmãos e 90% dos irmãos da minha igreja, eles já têm uma esposa brasileira, que muitos conseguem a documentação por causa disso. Porque acaba se envolvendo com uma brasileira, casa com essa brasileira e acaba tendo filhos e gerando criança. Então é um primeiro passo, que é o que é mais usado na forma de conseguir esses documentos. Então, a legislação brasileira diz o seguinte, que a partir do momento que um estrangeiro tem filhos brasileiros com brasileira, ele tem o uma garantia de estadia. permanecer no país, né? Exatamente. Além de permanecer no país, ele tem a garantia de poder legalizar a sua situação. A senhora acha, pastora, que muitos desses imigrantes ele buscam constituir famílias para garantir a permanência no país? Sim, muitos deles acabam optando por isso, constituir uma família para conseguir ter essas documentação, mas não que a expectativa dele de continuar, porque como está muito difícil a situação em parte de emprego, de trabalho, as expectativas deles para isso não são menorias. Agora, a senhora vê o seguinte, né? Essa busca para constituir família, existem laços afetivos ou só interesse para garantir documentação e permanecer no país? Não, acaba assim, eu vou falar dos africanos porque o meu público no 90% são africanos. Eu vejo no africano, assim, eles valorizam muito os pais e os filhos. Eles valorizam os laços, né? Eu vejo muito isso. São muito poucos que abandonam um filho. É raridade isso. Quando eles têm um filho, eles dão todo o apoio, diferente de nós brasileiros, que nós vemos muitas crianças brasileiras jogadas, as mães acabam criando as crianças sozinhas. Eu já vejo no africano esse perfil. Eles cuidam, eles valorizam muito um filho, a criação desse filho, de estar presente com esse filho. Então, quando ele consegue uma mulher brasileira, que ele cria esse laço com ela, ele pode ser que ele não esteja amando essa mulher, mas o filho que ela tem, essa criança vai ser amparada, o que ele puder fazer para essa criança ser amparada,
Ele vai fazer. Isso a igreja tem essa percepção. Agora, outra coisa que eu queria lhe fazer, pergunta. A senhora falou que 90% dos refugiados, dos imigrantes que a Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória atende, são africanos. Nós sabemos que o Brasil, se entendeu, tem é um Brasil um país laico, onde tem a religião é aberta, se entendeu? E nós sabemos que vem da África, não todos que vêm da África são evangélicos. Como é que é tratada essa questão na Igreja Internacional Fogo, Poder e a Glória? Então, a minha visão da igreja é essa, que eu acho que a palavra de Deus ela veio para unir, né? Ela veio para juntar, não para espalhar. Então, quando eu estou na igreja, fazendo a parte espiritual da igreja, eu tento focar nisso. Eu tento focar que o nosso Deus é um Deus único, que Ele é um Deus poderoso e que Ele veio para trazer amor, para trazer paz, para trazer unidade. E claro, vamos colocar assim, uns 60% dos irmãos que vão à igreja, a religião deles na África era outra. E quando eles começam a vir à igreja, porque um amigo chamou, porque vai estar o idioma deles, o culto todo é em inglês. No domingo a gente tem a parte social, que é a parte da comida. Então, a gente está ali como uma família. É isso que eu tento colocar. A palavra de Deus traz para você viver como uma família. Teu amor pelo próximo, pelo irmão. Então, eles acabam ali se sentindo acolhidos, eles acabam recebendo ali a palavra espiritual, que é uma palavra de incentivo, de encorajamento, e eles acabam recebendo ali a igreja e tendo amor pelo lugar, pelo onde eles estão. Eu tenho irmãos na igreja que são muçulmanos, não é, né? Muçulmanos não são cristãos, mas acreditam em Jesus e recebem essa palavra. E vou te dizer, um dos mais fiéis à igreja são esses. Você consegue que alguns deles se convertam? Sim, eu vejo o trabalhar na vida deles, a mudança na vida deles. Eles começam a ter respeito. E assim, uma característica também dos africanos que eles levam as coisas espirituais muito a sério. Não é como a gente aqui no Brasil que diz, eu sou católico e só vai na missa só quando tem um batizado de alguém, né? Vamos colocar assim. Ou um casamento, tem a festa, né? Não, os africanos, eles levam a parte espiritual muito a sério. Então, se eles são muçulmanos, eles são muçulmanos. Se eles são cristãos, eles são cristãos. Então, para eles, o lado espiritual é muito forte. E a igreja faz um trabalho também assim que eu vejo legal. A gente conserva a cultura deles. Qual é a cultura deles? Eles gostam muito de dançar. Se deixar eles dançarem por 3 horas, eles dançam por 3 horas. Então, o nosso culto no domingo começa às 9 da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Porque todo esse tempo é as músicas. Então, eles se sentem como se eles estivessem na tribo deles, na casa deles, no país deles. Então, tem as músicas, tem as orações. Então, a gente tentou... Deus me deu essa direção de tentar colocar a parte espiritual junto com aquilo que ele já tem para somar. E graças a Deus tem dado certo. Pastora Mônica de Almeida, né, uma das fundadoras ao lado do pastor Felipe Savoia, da Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória. Televisão é tempo e o nosso tempo está esgotado. Lhe agradeço essa explicação, lhe agradeço a entrevista e uma informação maior para os nossos telespectadores, né? Nós vamos colocar aqui o endereço da sua igreja. Se alguém quiser conhecer, se alguém tiver interesse em ajudar, né, no apoio a esses refugiados, procure a Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória. Não precisa ser, como a pastora falou aqui, não precisa ser evangélico, precisa ter a vontade de ajudar. É isso aí. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado você pela audiência e até o próximo programa.